E para continuar então essa reflexão sobre o Dia das Mulheres, aí eu faço uma pergunta para você. Você costuma se vestir para outras mulheres? Você costuma competir com outras mulheres? A polaridade aqui, tá? Não importa se você tem uma personalidade mais yang, mais para fora, se você tem uma personalidade mais extrovertida, mais introvertida, mais para dentro, isso não interessa nesse momento. O que interessa é você fazer essa reflexão contigo mesma. Eu sei que muitas de nós viemos de ancestrais que tiveram que ter essa força, essa guerreira dentro de si, e com isso, até pelo fato de não nos submetermos, né, e sermos submissas ao, digamos, aos yangs, ao sagrado masculino, que essa polaridade ficou invertida, que houve alguns desequilíbrios, digamos assim, na nossa... Falando um pouco mais sobre o sagrado feminino. Então, o pouco que eu entendo é que se eu não consigo conviver com um círculo de mulheres, se eu não tenho uma boa relação comigo mesma, se eu não sei como me autocuidar, se eu sou muito para fora, se eu só olho para fora e não tenho esse olhar para dentro de mim, não tenho esse autorrespeito em olhar para as minhas emoções, até nos meus ciclos menstruais, digamos assim, esse é o momento em que a gente, como mulher, devemos parar e nos auto-observar, né? E respeitar o nosso corpo. Nesse momento, o nosso corpo pede o quê? Que a gente fique mais em silêncio, que a gente fique mais quieta, que a gente talvez, nos dias em que estamos assim, até seria melhor nós, mulheres, ficarmos, sei lá, deitadas, comendo chocolate, mas aí vem culpas, né? Vem pessoas de fora e começam a dizer assim: ai, mas tu não vai fazer nada hoje, tu só ficou o dia todo deitada, tu não varreu uma casa hoje, tu nem foi trabalhar. E nós com aquele peso da responsabilidade, não, eu tenho que fazer, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho filho para cuidar. Muitas de vocês são assim. Mas a reflexão que eu venho trazer aqui hoje é a questão do sagrado feminino, que é o sagrado feminino que vai curar o sagrado masculino, que vai colocar todas as pessoas nessa harmonia, né? Hoje a gente vê muito mulheres com a polaridade invertida. Elas estão fazendo, por exemplo, provendo uma casa, né? Saindo para trabalhar, e os seus namorados ou maridos, eles estão em casa, cuidando dos filhos. Ou seja, o que é isso? É uma polaridade invertida. Elas estão na polaridade invertida. Porque como a gente sabe, os nossos ancestrais lá atrás, os homens, o que eles faziam? Eles saíam, né? E eles iam caçar e as mulheres ficavam em casa cuidando da família, dos filhos, certo? Da casa. Mas não é que você não deve sair para trabalhar, não é isso. Você pode. Né? Até então o Yang chegou pro Yin e disse assim: o masculino chegou pro feminino: você não é igual a mim, você precisa se submeter a mim. Eu vou trabalhar e você tem que fazer o que eu quero que você faça. Por que vocês acham que tem tanta crença que diz assim: ah, porque o homem não chora, porque a mulher é sexo frágil? Porque realmente a polaridade está invertida. Os valores nestas questões estão invertidos. E aí vem essa questão. Se você, eu te pergunto novamente, você gosta de competir com outras mulheres?
você está em desequilíbrio, você não está em harmonia. Se você não consegue conviver com outras mulheres, conversar numa roda com outras mulheres, coisas saudáveis, se você não consegue, por exemplo, se relacionar com essas mulheres e você acha que você só precisa se relacionar com homens, você está na polaridade invertida, você não está na polaridade yin. Você não está com o teu sagrado feminino em harmonia. Ele está ferido porque você provavelmente veio de uma ancestralidade onde as mulheres da tua família tiveram que ser fortes, guerreiras, né? Então, com toda essa ancestralidade, agora com toda essa consciência, o que nós podemos fazer é que se cada uma de nós realmente, como disse uma amiga minha, uma centelha divina, se cada mulher acender uma vela ou voltar a acender uma vela, todas estarão curadas e pararem de querer competir umas com as outras e olhar e se perguntar, ué, mas por que eu não consigo conviver com outras mulheres? Por que eu não consigo vestir uma roupa para mim me sentir bonita, para mim me sentir linda, maravilhosa, sendo que eu tenho esse pensamento, não, a outra vai assim, assim, assado, e eu tenho que competir com elas. Inconscientemente, você não percebe isso, mas você está fazendo exatamente isso. E quando a gente traz do inconsciente, quando emerge do inconsciente para o consciente, o porquê, aí as respostas vêm, as consciências vêm para o nosso consciente e a gente consegue perceber. Assim, são homens, né? Se eles estão só na energia yang, porque nós temos as duas, tanto homens quanto mulheres, quanto qualquer pessoa, tá? Aqui é sobre energia, não tem nada a ver com sexualidade, porque o todo, ele é yin e yang. Então, a gente precisa escolher, querer olhar para dentro, para se curar. E quem é muito yang vai ter que olhar para dentro, vai ter que olhar por que eu não consigo me conectar com mulheres, né? E por que quem é muito yin também não consegue se conectar com homens, sabe? Porque tem feridas lá, ó, tem feridas da ancestralidade que muitas vezes não foram curadas, que essas mulheres passaram por abusos, por yangs que fizeram, que provocaram nelas e que provavelmente elas tiveram que ser fortes, guerreiras, e para não se submeter a eles, elas tiveram que enfrentá-los, então, ou até serem iguais a eles, tá? E com isso a gente vê todos os valores invertidos que estão por aí. E só que isso é uma coisa que não dá mais para continuar. Se cada pessoa fizer a sua parte, olhar para dentro e buscar, né, se curar nestas questões, eu tenho certeza, porque quando eu me curo, né, tudo se cura ao redor e o meu exemplo arrasta, o meu exemplo vai ajudando as outras pessoas a perceberem que elas também precisam olhar para elas, que elas também precisam buscar a harmonia na vida delas, né? Buscar ser amor, servir mais, curar esse sagrado feminino, e tanto para homens quanto para mulheres, tá? Os homens, então, eles precisam deixar esse lado yin vir à tona, né? Porque não podemos mais reprimir. O que acontece? Quanto mais a gente reprime, mais isso vai para a sombra, né? E isso acaba crescendo. Então, é importantíssimo que a gente olhe para essas questões e busque se curar, tá bom? Eu espero ter ajudado, ter trazido aqui uma reflexão. Eu não sou uma pessoa que tem total conhecimento sobre isso. O pouco que eu entendo eu trouxe aqui para vocês e trouxe uma reflexão. Não é uma aula, não é... Tá, eu não sei tudo sobre isso,
e é uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês olhar mais para dentro e pensar. Porque se vocês analisarem assim, ó, pela medicina tradicional chinesa, o que eles pregam, tá? Que as polaridades yin yang, quando harmonizadas, né, você terá saúde, você terá bons relacionamentos, você terá prosperidade e tudo mais. Então, quando só tem uma polaridade, não tem campo, não tem magnetismo pessoal. Então, como que você vai cocriar o que você quer? Se você está só numa polaridade. E se você está só numa polaridade, yin ou yang, você tem a vibração muito baixa. Você já parou para pensar sobre isso? Então é necessário com que eu, você e todas as mulheres, todas as pessoas, de alguma forma que percebem que estão em desarmonia em algum pilar da sua vida, seja relacionamento, saúde, financeiro, qualquer coisa, se perguntar: será mesmo que eu estou em harmonia nas polaridades yin e yang? E se você tiver algum pilar da tua vida que não está fluindo, que não está andando, é porque você não está. Isso é a certeza, sabe? Que você pode ter. Então, e ser feminina não é colocar batom, tá? Não é colocar brinco, vestido. Isso é um adjetivo, digamos assim, não é só isso. É uma questão de energia, que é uma questão de honra e respeito à tua ancestralidade. É uma questão de honra de você mesmo se honrar, de você mesmo ter rotinas de autocuidado, você olhar para esse teu lado aí que precisa de harmonia, né? E por que que não está em harmonia? Porque se vocês analisar, vou colocar a música aqui. Todos nós estamos aqui para curar coisas na nossa vida, para melhorar, para evoluir, para que deixar que a nossa centelha divina, né, tome conta da nossa vida cada vez mais. Para que ela atue, então, é isso. Mas aqui o foco da conversa, da reflexão é sobre as polaridades yin e yang. Então, pode ter certeza, se algum pilar da tua vida não tá fluindo como você gostaria, por exemplo, tô num relacionamento e só tem briga, só tem desentendimento, tá faltando dinheiro. Então, é porque ou as duas pessoas estão na mesma polaridade, ou yin ou yang, ou uma tá só na yang e a outra tá só na polaridade yin. E aí não tem campo. O que é isso? Não tem magnetismo pessoal. O magnetismo pessoal seria a tua energia, o teu poder de co-criador da tua realidade. Sabe aquele ímã, quando tu aproxima perto de coisas que puxam ele? É tipo isso. Quando você não está em harmonia nessas polaridades, o teu ímã não está puxando mais, atraindo, que é o teu magnetismo pessoal, que é a tua energia, a tua própria energia, é o teu carisma. Sabe quando chega aquela pessoa nos lugares e todo mundo coloca o olhar nela? Por quê? É como se ela fosse o centro das atenções, né? É tipo isso, mas então ela é mesmo o centro das atenções. Isso serve para homens, para mulheres, para qualquer pessoa. Ela é o centro das atenções, porque ela tem as energias yin yang em harmonia. Quanto tempo mais você vai levar para harmonizar essas energias em você? Já parou para pensar que com essas energias harmonizadas, você terá saúde, vai ter bons relacionamentos e tudo de bom que você quer e conquistar na tua vida, tá? Mas então é necessário, com essa reflexão que eu trouxe, lembrando aqui que não é uma aula, tá? É uma reflexão para você pensar por que as coisas não estão dando certo para você nesse momento. E agora, pessoal, assim, ó, praticamente 7 bilhões
os 7 milhões, eu não sei dizer o certo, a grande maioria, é a maioria, tá? Das pessoas que vocês conhecem, estão em polaridades contrárias, tá? Tem muitos homens que estão na polaridade Yin e muitas mulheres que estão na polaridade Yang, tá? Tô falando da questão de energia, não é personalidade aqui, é energia. Só que isso tem muitas, assim, ó, muitas implicações, muitas questões aí que levam à desarmonia, né? Inclusive no pilar saúde. Ou tem aquelas pessoas que só estão em uma, né? Que é praticamente a maioria. Por mais que o homem é yang, por mais que a mulher é yin, ela só tá numa. Né? O yang quer fazer, quer conquistar, trabalhar. O yang olha para fora, né? Só para fora. Ele não consegue ficar quieto nem com ele mesmo 5 minutos sentado numa cadeira, digamos assim. E o yin olha para dentro, né? Aquietamento, calma, amorosidade. O yin não tem atitude, né? Que é a polaridade contrária do yang. O yang deveria acalmar mais, digamos assim, aquietar mais, e o yin deveria fazer mais. Mas para tudo tem que ter uma harmonia, né? Não adianta também você estar com essas polaridades alinhadas e você fazer em excesso ou não fazer, ou fazer de menos, aí já é desequilíbrio. Então eu trouxe essa reflexão aqui para nós, tá? Para nós, então para você que é muito yang, olhar mais para dentro, aquietar mais, silêncio, ó. Entendeu? Faça menos. Não queira abraçar o mundo porque você não consegue fazer isso. E pessoas que são muito yangs, elas estão assim, ó. Pelo pouco de conhecimento que eu tenho sobre isso, elas estão, digamos, não é uma confusão mental, mas elas estão assim, ó, super cansadas, digamos assim. Porque elas não conseguem parar. Fazer, conquistar, trabalhar, sabe? E o yin tá na inércia, tá parado, digamos assim, tá? Agora, se você está na polaridade yin e yang, o desafio é manter a harmonia. É nem fazer muito e nem fazer de menos. É a harmonia, né? Porque o próprio Buda já falou, caminho do meio. Entende? Não é nem esquerda nem direita, é meio. Então busque conhecimento sobre o que é isso, busque estudar, busque pessoas que saibam mais sobre esse assunto. Tem N assuntos na internet, no YouTube sobre isso, e busque profissionais que possam ajudar vocês nessas questões. Se vocês não sabem como harmonizar, como equilibrar isso em vocês, mas busquem ajuda, tá bom? Eu agradeço por mais um vídeo, agradeço por você assistir até o final e feliz Dia das Mulheres para todas nós, que é todos os dias. E que a gente possa então olhar mais para o nosso sagrado feminino e curar o nosso masculino, e que os homens também possam olhar para o lado yin deles e deixar que esse yin, né, venha do inconsciente para o consciente, tá bom? E vamos acender velas. É isso aí, bora se curar? Gratidão.